Oi gente, tudo bem? Seguindo o nosso projeto aqui de doenças como sintomas da alma, como linguagem do corpo, falando também na metafísica da saúde, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a coluna. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que significa problemas na coluna, né? Tanto a dor quanto lordose, escoliose, hérnia de disco. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que significa todas essas questões, todos esses problemas de coluna como sintomas da alma, né? Como linguagem do corpo, metafísica. Então vamos começar. O que significa a coluna, né? No campo emocional, metafisicamente falando. A coluna, ela é o nosso eixo de sustentação, é a nossa postura de vida, é a nossa fundamentação interior, a nossa autorreferência, a flexibilidade, o suporte flexível da vida. Ela é o eixo de sustentação interior, né? O autorrespeito, a dignidade, o autoapoio. Então, a coluna é a nossa base de sustentação. E aí quando a gente não consegue suportar a nossa sustentação, não consegue se apoiar e fica dependendo de outros para algumas situações, para alguma coisa, ou para esse apoio, seja emocional ou seja material, né, acontecem esses problemas na coluna. Então, de forma mais direta, as partes da coluna, a parte cervical significa a nossa capacidade de pensar, a torácica, a nossa capacidade de sentir, a lombar, a nossa capacidade de assumir e de fazer, e a sacral, a nossa capacidade de fluir pela vida. Então, falando em relação à linguagem do corpo também, a coluna, a parte invisível da coluna, aquela parte que a gente não vê, ela também está relacionada aos nossos antepassados. Então, quando uma criança vem já com um problema de coluna, significa que aquela família, aqueles antepassados já tem muitos problemas de desarmonia familiar, né? Então, quando a criança nasce já com algum desvio na coluna, nas vértebras, significa que aquela família já tem muita desarmonia familiar, né, nos antepassados dela. Então, ela já vem com esse desvio, né? Significa que são famílias que precisam de mais autoapoio e mais apoio espiritual, apoio psicológico, porque as estruturas dessa família estão cada vez mais abaladas, né? Então a estrutura, que é a coluna, já vem abalada nessa criança que está chegando. Isso vai passando de pai para filho. E esses desvios na coluna significam então que as pessoas que têm esse desvio têm medo de tomar decisão, né, por não sentirem confiança nela mesma, ou por sentirem medo de magoar alguém, né, estão sempre pensando aí no outro, o que o outro vai sentir, o que o outro vai pensar, e aí por conta disso elas têm dificuldade, né, têm medo de tomar decisões. Geralmente elas estão lotadas, cheias de responsabilidades, mas nem todas as responsabilidades seriam delas, algumas responsabilidades seriam de outras pessoas, mas elas acabam acatando tudo para elas, né? Pegando tudo para elas, assumem tarefas dos outros e aí por conta disso ficam sobrecarregadas, né? E aí vem esse peso na coluna. Em relação à postura do nosso corpo, a postura que a gente fica normalmente, ela tem muito a dizer o quanto a gente é favorável a nós mesmos, né? O quanto a gente confia na gente mesmo. A postura, ela revela o nosso estado interior, a manifestação dos nossos sentimentos. E a gente também pode, eu já falei isso em outros vídeos, se colocar na postura desejada do sentimento que a gente quer ter, né? Então, se eu estou me sentindo para baixo, eu me colocar numa postura ereta, uma postura firme, eu consigo ativar em mim, no meu emocional, essa motivação, essa força, né? Por mais suave que seja, se eu me colocar na postura que eu quero ser, que eu quero sentir, na verdade, né? E o que significa cada postura. Uma pessoa que tem a postura ereta, né, cabeça para frente, corpo ereto, é uma pessoa que está segura de si, é uma pessoa que está aberta para
interagir com o meio, né, não desrespeitando o outro, mas também não se desrespeitando, não a ponto de perder aquilo que faz sentido para si, né? Ela está aberta para conversar, para trocar, né, informações, para trocar conhecimento, sem abalar a si próprio, sem ter que trocar aquilo que ela que faz sentido para ela, que ela acredita, por conta do que estão falando para ela. Mas ao mesmo tempo ela está aberta a ouvir, né? Ela mantém ali a dignidade dela, o respeito com ela mesmo e com os outros, se sente segura, está agindo com integridade. A pessoa que tem a postura extremamente ereta, que está ali com o peito estufado para frente, cabeça erguida, narizinho empinado, como a gente costuma dizer, é uma postura que representa uma fragilidade interior, né? Na verdade ela está procurando, ela precisa da aprovação dos outros, né? Ela tá buscando ser aprovada, então não pode demonstrar fragilidade, não pode demonstrar que a verdade dela não é verdade, que a verdade dela é a que é a certa, então ela mantém essa postura procurando que o outro aprove aquilo ali, que o outro aprove, que o outro acredite nela, que o outro acate aquilo que ela está querendo fazer, aquilo que ela está querendo passar como verdade, para compensar essa fragilidade interior. Ela precisa passar uma confiança que ela não está sentindo. E essas pessoas geralmente não se admitem errar, né? Então por isso que elas mantêm essa postura. O que eu estou falando é o certo, por favor não duvidem de mim, me aprovem. Justamente por isso, se a verdade do outro não for condizente com a verdade dela, ela não se permite acreditar. Então ela tem que manter essa postura. E como a gente costuma falar também por aí, né, é o famoso baixar a crista. Baixa a crista, baixa o narizinho, para poder ouvir também o que os outros têm a ensinar. E ela poder se promover, né, a autoconfiança. E a postura arcada, inclinada para baixo, né, demonstra a inferioridade, né, demonstra a falta de coragem, a falta de confiança em si mesmo, falta de determinação. Ela não se sente boa o suficiente para tomar as decisões dela, para seguir o caminho dela, para fazer as coisas que ela acredita que sejam boas para ela, né? Seja para passar desafios, obstáculos da vida, para transitar pela vida, né? Então não se sente com coragem, não se sente boa o suficiente para fazer isso. E aí por conta disso também tem muita dificuldade em colocar os seus pontos de vista, em manter o seu ponto de vista, né, diante daquilo que ela escolheu. Tem dificuldade de impor o seu ponto de vista diante das coisas que ela escolheu para ela. Então, de forma geral, quando alguma parte da coluna apresenta algum tipo de problema, significa que a gente está negligenciando, né, está abafando algum talento que a gente tem. A gente está se sentindo enfraquecido na hora de agir. Então agora vamos mais especificamente para as partes da coluna. A região cervical, tá? Cervical e pescoço, também pode ser conhecida como cervicalgia. Então tem a ver aí com a interação dos nossos pensamentos com os acontecimentos e a preservação do nosso ponto de vista. Então as pessoas que têm problemas nessa região, cervical e pescoço, são pessoas que buscam geralmente referência lá no passado, né? Então coisas que aconteceram no passado, tipo, algum trauma de passado, alguma situação que lá no passado não deu certo, então hoje não adianta eu fazer porque não vai dar certo também, né? Alguma situação em que eu não tô gozando dos melhores momentos da minha vida no relacionamento porque eu já fui traída no passado, então hoje eu não consigo mais viver plenamente o meu relacionamento. Trabalho, aconteceu alguma coisa em relação a trabalho, eu não consigo mais me entregar hoje. Então são pessoas que estão sempre buscando referências no que aconteceu no passado e por conta disso tiram delas mesmas a capacidade de estar no presente, de viver o presente, de confiar em si e tentar de novo com base
no presente, no que está acontecendo hoje. Não significa que porque não deu certo lá atrás não vai dar certo hoje de novo. Elas não têm flexibilidade com esses pensamentos. Olha só, o pescoço, o cervical, nos permite olhar para todos os lados, né, num ângulo até de 180 graus para cada lado. Então as pessoas que têm problema aqui não se permitem olhar para os lados para ver as novas oportunidades, as coisas novas que podem acontecer na vida delas. Estão sempre com foco lá no passado, lá no que já aconteceu. Elas até têm ideias do que elas gostariam de fazer, mas elas não conseguem colocar em prática, elas não se permitem colocar em prática por conta dessas referências no passado. Então é acreditar no presente, é acreditar, focar no presente e acreditar que as coisas podem ser diferentes, que nada nunca vai ser igual, né? Assim como tudo que aconteceu no passado que foi maravilhoso, se for fazer de novo agora pode não ser tão bom quanto foi. Então as coisas ruins também, né? É pensar dessa mesma forma e se permitir fazer, se permitir tentar novamente. A dor no pescoço especificamente significa essa difícil aceitação da realidade. A pessoa ela não sabe lidar com as frustrações. Então ela tem uma ideia de como ela quer que a coisa aconteça, e se a coisa não acontecer como ela imagina, como ela quer, ela se frustra, tem dificuldade de aceitar esse novo, de acatar essas coisas novas. E, geralmente são pessoas muito racionais, elas têm uma expectativa fixa, uma ideia muito fixa de como as coisas têm que acontecer. Né? E aí quando não acontece daquela forma, vem essa frustração. Né? Falta essa capacidade de olhar para os lados de como as coisas novas podem acontecer. Geralmente são pessoas também centralizadoras, elas querem dar conta de tudo, acabam trazendo para elas muita responsabilidade, muitas tarefas que são dos outros também, para garantir que seja o melhor resultado possível. Se não for elas que fizerem, o resultado não vai ser bom. Então elas acabam acatando muitas tarefas para elas, assumindo muitas responsabilidades, e mesmo quando o outro faz alguma coisa e não dá certo, elas se culpam por o outro não ter conseguido desempenhar bem uma certa tarefa, como se a responsabilidade fosse delas aquilo que o outro se comprometeu em fazer. Né? Elas se preocupam demais com as coisas, acabam programando demais cada passo que elas têm que dar, cada coisinha que elas têm que fazer, né? E aí não são espontâneas, não são flexíveis e não ficam abertas para quando alguma coisa diferente acontece, alguma coisa que não estava programada acontece, não tem essa flexibilidade, né? Então, neste caso, é se tornar mais espontâneo, se tornar mais flexível, não programar tanto os passos, né, para deixar aberturas para vir o novo, para deixar aberturas para vir novas oportunidades e visões que vem, na verdade, quando a gente está relaxado. Quando a gente relaxa, vem as nossas respostas, né? Então é se permitir ser mais flexível, ser mais espontâneo. A gente sempre tem algo para aprender com os outros e com as situações, né? É ficar aberto. A parte torácica da coluna, a parte dorsal, está relacionada à capacidade de ser, a capacidade da gente se assumir como a gente é, né? A liberdade de ser e se assumir como a gente é. Essa parte da coluna, então, a parte dorsal, a parte torácica, ela é o ponto central, né? Ela é a região central de sustentação, da nossa sustentação interior. Ela é a base de apoio de nós mesmos. E aí aqui nessa região está ligada às bases afetivas, né? As raízes emocionais, as bases afetivas, né? Familiar, de acordo com o que a gente foi experienciando e interpretando, né, ao longo da nossa jornada. Ou seja, essa parte das costas estão ligadas ao passado, como eu falei lá no início, né? Então, estão ligadas a ancestrais, a passado, que foram criando as nossas raízes, as nossas bases emocionais. E a família é uma dessas principais bases. O que a gente vivencia lá na infância é um dos principais registros, né, que a gente tem
das nossas emoções, das nossas experiências. Então também não adianta a gente culpar a família, né? É o soltar para que cada um tenha as suas experiências e a gente se permitir a ter novas experiências, a se abrir para as novas experiências e não ficar preso a essas situações que já aconteceram no passado. Problemas nessa região da coluna também, por conta disso, de passado, acabam geralmente acontecendo em pessoas que não estão felizes naquilo que fazem hoje, não se sentem felizes naquilo que fazem hoje. Isso simboliza muito a contrariedade, né? As pessoas que estão se sentindo contrariadas com a realidade delas hoje. Elas vão vivendo a vida suportando as situações, mas não é uma maneira de que elas gostam de viver. E acabam ficando com medo do fracasso e também culpando os outros por conta de coisas que já aconteceram. Acabam daí se sentindo amarguradas, acabam recusando o amor por ficar idealizando demais, mas tem o risco de acontecer como aconteceu lá atrás. Então ficam amarguradas. Vivem conflitos aí de se sentirem rebaixadas daí pelos outros e têm muito medo de assumir sozinhas, né, os fracassos delas, as coisas que elas precisam aprender. Porque quando a gente vive numa realidade onde não é aquela que a gente gosta, que a gente não gosta do que a gente faz, que a gente suporta a vida e não vive, não transita leve pela vida, as coisas não acontecem como a gente gostaria. E aí a gente vai se sentindo cada vez mais fracassado. Só que essas pessoas geralmente elas não conseguem assumir que esse fracasso é por conta daquilo que ela escolheu, da forma que ela escolheu ver a vida, escolheu sentir a vida, né? Então ficam culpando os outros por conta de que os outros lá no passado fizeram isso, fizeram aquilo, né? Não deu certo assim, não deu certo assado, então é por isso que não dá certo para ela também. Então, na verdade, o ideal é que se analise os pensamentos, se analise aí o que se realmente deseja para si e quem é que disse que não vai dar certo? Já tentou de todas as formas possíveis antes de fato dizer que não dá certo? Né? Então, é analisar tudo isso que está registrado aí, todos esses sentimentos, né, de medo e ver se isso faz sentido ou não, de onde é que saiu esses medos e se abrir para o novo, se confiar em si. Em relação à cifose, que é aquela curvatura da coluna para frente, onde forma aquele calombo nas costas, né, o famoso corcunda que a gente costuma dizer. A cifose, então, está relacionada ao comprometimento excessivo com o outro e a anulação de si mesmo, né? A pessoa ela assumiu compromissos demais com os outros, seja no trabalho, seja em casa, e acabou anulando os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, acabou se dedicando demais, não impôs limites nessa dedicação e deixou os objetivos dela, né, os sonhos dela de lado, para servir ao outro, para corresponder às expectativas do outro. Desta forma, ela se coloca numa situação em que ela tem que dar o melhor, ela tem que ser o melhor. Então, mesmo que ela seja o provedor do lar, mesmo que ela seja aquela que mantenha o lar organizado, né, e tudo mais, mesmo que a vontade dela, teoricamente, é como se estivesse sendo feita a vontade dela, porque é ela que manda, ela tá ali num papel em que ela tá servindo. Ela tá fazendo aquilo que, na verdade, ela não está sendo feito a vontade dela, ela está servindo a vontade do outro, que é estar, que ela fique ali disponível para ele. Né? Então, por mais que ela ache que está sendo a vontade dela porque ela está ali, ela que organiza tudo, ela não está vivendo a vida dela, porque ela está ali organizando tudo para que para que a vida do outro se mantenha organizado. Mas e a vida dela? E os sonhos dela? É isso que ela está fazendo? No caso, quando é o provedor, né? É ele que traz o dinheiro para casa, ou ela, então é ela que, de certa forma, sustenta a família. Mas o que ela está fazendo? Ela realmente está fazendo porque ela gosta, porque era o sonho dela, ou ela está fazendo para dar o melhor para o outro?
Então existe uma diferença aí. A pessoa não está seguindo os sonhos dela, mesmo que ela esteja sendo o responsável ou provedor. Muito pelo contrário, ela acabou assumindo demais essa responsabilidade por ela e pelos outros, deixou a vida dela toda de lado, os sonhos dela todo de lado e está fazendo aquilo que vai trazer o resultado que é melhor para o outro e não melhor para ela. Então, neste caso, é aumentar a autoestima, aumentar o autovalor, escutar os seus desejos, escutar os seus sonhos e começar a viver também em direção aos teus sonhos. Né? Não desrespeitar o outro não significa que tenha que afogar os teus desejos, as tuas vontades. Né? É entrar num equilíbrio para que todos fiquem bem, mas os teus sonhos têm que partir de ti. A caminhada dos teus sonhos para ir em direção àquilo que tu deseja, que vai te fazer bem, depende de ti. Enquanto isso não acontecer, mais curvada vai ficar, se curvando diante dos outros. A escoliose, que é aquela curvatura pro lado, a coluna para o lado, está relacionado ao deslocamento dos ideais e à perda do eixo interior, né? Porque se a coluna é o nosso eixo, então a escoliose é aquela curvatura para o lado, é quando eu saio, tiro meus ideais do foco e desloco o meu eixo, perco o meu eixo. Então as pessoas que têm escoliose geralmente são pessoas que saíram desse eixo e que não se sustentam mais, né? A coluna tá ali reta, a pessoa saiu do eixo, entortou, ela não se sustenta mais. Mas não é o não se sustentar no sentido financeiro, é o não sustentar as suas ideias, não sustentar os seus ideais, as suas vontades, não sustentar o seu sonho, a sua verdade, aquilo que é importante para ela, aquilo que faz sentido para ela, a ponto de perder a identidade. E aí elas começam a não se sustentar por medo, por vergonha, né, de não, como é que eu vou assumir que eu quero fazer isso, que eu gosto daquilo, enfim, e acabam daí buscando esse apoio de sustentação no outro, né, acabam esperando que o outro dê esse apoio, que o outro dê essa motivação, que o outro dê essa estrutura, que o outro dê para ela aquilo que ela não está conseguindo se dar, né? A confiança que ela não consegue se dar. Então acaba que o julgamento que o outro faz sobre ela acaba sendo o fator determinante para ela se autovalorizar, para ela se auto-apoiar, porque se o outro acha que ela não tá certa, que ela não é digna, e ela acredita no outro, que ela não é boa o suficiente. Então quando o outro elogia ela se sente bem. Quando o outro critica, ela se autopune, né? E não consegue entender o porquê que o outro tá fazendo aquilo ali, porquê que o outro tá criticando, se ela acredita, se ela acha que a ideia dela era tão boa, mas ao mesmo tempo ela não consegue sustentar a ideia dela e acaba saindo, né, do caminho, acaba saindo dessa identidade dela. Então elas não sabem fazer uma avaliação correta de si mesmas, elas ficam se baseando no que os outros dizem. Então o julgamento do outro, nem que seja para dizer que ela está certa, é muito importante para que ela realmente acredite que ela está certa. Então ela quer sempre atender a expectativa do outro. Ela quer conseguir entregar aquilo que o outro espera dela. E aí quando ela não consegue, ela se pune. Então o ideal para isso é a gente começar a se treinar para nunca se desaprovar, né? É sentir ali os nossos desejos e não se desaprovar, porque se isso faz sentido para nós, é importante que a gente siga nesse caminho, e quando a gente segue num caminho que é importante para nós, a gente vai criando a nossa autoconfiança, a gente vai começando a acreditar em nós, né? Então o a gente se apoiar é fundamental para que a gente siga uma vida de paz, de leveza e saudável, né? Principalmente em relação à coluna, também em relação à coluna. Que a gente acaba sempre projetando no outro, então quando a gente não consegue alguma coisa, o que a gente costuma dizer? Eu me atrasei por tua causa, eu não consegui fazer a minha tarefa porque eu fui fazer a tua, né? Eu não fiz por ti, eu não fiz não sei o que. Então acaba projetando pro outro as coisas que a gente não fez, a nossa falta de confiança na gente mesmo.
Então, quanto mais a gente confiar na gente, mais a gente se apoiar, mais a gente se aprovar, melhor vai ficando o caminho e mais saudável vai ficando a coluna também.